tela. Por enquanto está aparecendo a tela do computador, mas eu vou gravar, vai aparecer daqui a pouco o PDF. Luanzinho, me diga aí se você está enxergando o PDF. Juan? Tô. Tá enxergando? Tá enxergando, né? Pronto. Então, vamos lá. Tô. Aula 5, aulas anteriores, nós trabalhamos seno e cosseno. Aí, hoje, nós vamos trabalhar a parte aí da tangente, certo? É a terceira razão trigonométrica. Então, vamos aí para ela nesse exato momento. Então, olha só, tangente. O que vem a ser a tangente de um ângulo? Então, para estabelecermos a tangente de um número real qualquer, eu estou chamando esse número real aqui de alfa, nós vamos aqui acrescentar ao ciclo trigonométrico um terceiro eixo. Então, vocês sabem que o seno, ele é o eixo do y, que é o eixo vertical, o cosseno é o eixo da abscissa, que é o eixo horizontal, e nós vamos aí acrescentar o eixo das tangentes, que é o terceiro eixo, que está aqui representado nessa figurinha que você tem aqui ao lado do ciclo trigonométrico, está aqui representado esse segmento em vermelho. Então, esse segmento que você está vendo aqui em vermelho, ele representa, então, a tangente, tá? Desse ângulo aqui que eu estou chamando aqui, desse ponto aqui do X. Mas pode ser qualquer ângulo, aqui é só um exemplo. Então, esse segmento aqui vai ser um segmento de reta que está encostando o ciclo trigonométrico. Tem gente querendo entrar. Então, deixa eu ver quem é. Ah, Lucélia. Oi, Lucélia, bom dia. Bom dia. Como é que você está? Eu tô bem. Então, vamos embora. Lucélia já está lá no grupo as atividades. São 2 atividades referentes às aulas de hoje, tá? Tudo no Google Formulário. E já tem o material também em PDF lá, ok? Certo, meu bem? Tá certo, tô indo olhar. Beleza, então vamos lá aqui. Vamos para o nosso conteúdo. Tá compartilhando aqui a tela. Eu vou voltar lá para ela, que é o nosso conteúdozinho aqui, ó, da tangente, tá? Então, essas 2 aulas a gente vai falar da tangente e das relações do seno, cosseno e a tangente, tá? Então, vamos lá. A tangente, Lucélia e Juan, novamente aqui, é o eixo, é o terceiro eixo. Então, você vai ter a sua circunferência e você vai ter uma reta, tá? Um segmento de reta tocando essa circunferência, tá? Então, esse segmento que vocês estão vendo aqui em vermelho, ela representa a tangente, ela vai até o final, tá? Aqui tá só uma parte dela, mas ela é justamente esse segmento aqui que toca, ela não atravessa a circunferência, ela toca, por isso que se chama de tangente. Tangente é porque ela toca, ela encosta, tá? Então vai ser um segmento de reta, no mesmo sentido, na mesma direção do eixo do Y, que representa o nosso seno, ela representa, então, o terceiro eixo aqui, no mesmo sentido do Y, certo? E ela vai representar aí a tangente dos ângulos. Então, vamos continuar aqui. Esse material tá tudo lá no grupo, tá, gente? Então, definida a tangente de um ângulo. A tangente de um ângulo, ela é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Ela não vai trabalhar com a hipotenusa. Então, no seu triângulo aqui retângulo, como vocês podem ver, ó, nós temos aqui 2 ângulos, o alfa e o beta. Então, se eu fosse calcular a tangente desse ângulo alfa aqui, ó, deixa eu pegar então aqui a minha canetinha. Deixa eu ligar aqui a minha canetinha. Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Deixa eu passar esse carro do gás aqui, gente. Pronto, acho que já. Ó, vocês estão enxergando aqui o triângulo retângulo? Sim.
Pronto, então, ó, vou passar aqui, ó. Você está vendo o mouse em cima dele? Essa bolinha aqui Sim. vermelha, né? Me dá um feedback aí, gente, porque eu estou usando outro aplicativo para dar A gente aula, tá tá? vendo. Pronto, é outro aplicativo que eu aprendi, e ele é bem mais completo que o outro que eu estava usando. Então, vocês vão me dizendo, tá? Porque eu ainda estou testando ele. Então, ó, esse ângulo alfa aqui, ó, se eu for calcular a tangente dele, vai ser o cateto oposto, que é o cateto oposto, é aquele que está na sua frente. Quem está na frente dele? Ó, esse lado C aqui, tá? Então, vai ser esse lado C aqui, ó, que é o cateto oposto. E quem é o cateto adjacente? É aquele que está do lado dele, ó, do lado desse ângulo alfa, tem esse lado aqui representando o cateto adjacente, que é aquele que está ao lado. Então, a gente já viu, tá? Porque tem tudo a ver. As razões trigonométricas a gente começa estudando dentro do triângulo retângulo. Mas como o triângulo retângulo ele só comporta ângulos até 180 graus, aí tem a necessidade de transferir, continuar e ampliar o trabalho para o círculo trigonométrico, que aí a gente tem 360 graus em uma volta completa, e eu posso dar inúmeras voltas quantas vezes eu quiser na circunferência. Então, posso trabalhar com quantidade infinita aí de ângulos. Então, beleza. Então, vamos descer aqui. Deixa eu voltar para lá. Deixa eu voltar para cá. Vou pegar a setinha aqui, vamos descer. Continuando aqui, beleza? Vamos subir, vamos para o lado direito aqui, olha só. Então, aqui tem a circunferência, né, que eu já falei para vocês. Nós temos aí, de novo, representando, deixa eu pegar a minha canetinha aqui. Aqui, representando o eixo da tangente, todo esse segmento aqui, tá? Ele vai até o final, aqui é só uma parte dele, mas ele vai até aqui embaixo, tá? Então, ele abrange todo essa parte aqui do círculo trigonométrico, é no mesmo sentido do eixo Y, que representa o nosso seno, e tem alguém entrando. E aí, deixa eu ver quem é, para poder aceitar. Então, só um momentinho. Deixa eu tentar aceitar aqui. Alexandra. Enquanto ela entra, eu vou voltar lá. Ale, bom dia. Seja muito bem-vinda. Bom dia, bom dia. Bom dia, minha querida. Ó, no grupo do WhatsApp, tá? O grupão de vocês já tem a atividade em formulário, atividade 5 e atividade 6 das aulas de hoje, né? Lembram-se que nas quintas-feiras tem 2 aulas, certo? Deixa eu fechar a porta aqui, porque os meninos vão tentar abrir. Só um momentinho, gente. Hoje a casa tá cheia de criança, minha filha e meu sobrinho. E vamos lá, então. Então, já tá lá no grupo tudo para vocês. Basta enviar, basta fazer a atividade no formulário, não precisa tirar foto de nada para me enviar. Porque quando vocês fazem no formulário, automaticamente fica na minha nuvem já as respostas de cada um, certo? E o bom de fazer no formulário é que vocês já têm o feedback das questões, você já possui, então, aí a correção. Eu configurei ele para dar a correção automática. Então, assim que vocês enviarem, né, responderem, vocês já vão ter acesso às questões erradas e às questões que vocês acertaram. Vocês vão ter acesso. É tudo alternativa de marcar, tudo. É tudo de marcar X, tá? Então, já tá lá bem direitinho para vocês. Então, beleza. Vamos voltar aqui. Agora, vamos ver aqui a nossa tabelazinha, agora completa, com as 3 razões trigonométricas que a gente está estudando nesse primeiro bimestre. A gente estudou seno, cosseno. Quem não lembra de seno e de cosseno, assiste às aulas gravadas
tá? Semana passada eu não tive como dar aula para vocês, porque eu estava em formação de nivelamento, certo? Eu e o professor Augusto. Então, por isso que vocês estão recebendo duas atividades, que é referente à semana passada e a de hoje. Só que são atividades que dá para vocês fazerem sem nenhum problema, tá? Não estou enchendo vocês de atividade, não. Todas são referentes a esse conteúdo de tangente, de seno e cosseno que a gente já tem estudado. E é tudo de marcar X, envia lá no formulário, coloca lá o seu nome, tem um espaço para vocês colocarem o nome de vocês completo, tá bom? Por favor, coloque completo, porque tem turmas, não é o caso de vocês, mas vai que aconteça de aparecer um aluno com o mesmo primeiro nome, tá? Eu tenho turmas aí que eu tenho 3 alunos com o mesmo primeiro nome, o que diferencia é o sobrenome. Então, coloca o nome de vocês completo direitinho, e aí vocês já vão ter, depois do envio, o feedback. Ah, errou aqui, acertou aqui. Se errou, gente, tem lá no formulário 2 vídeos, tá? Tem formulário que eu tô colocando um vídeo também, vídeo aula. Então, vocês podem estar assistindo a vídeo aula de novo, pode estar estudando de novo aquele conteúdo, para que vocês possam aí ter uma boa educação. Então, voltando aqui, nós temos a nossa tabelinha. Estou adorando, tá? Esse aplicativo novo e essa canetinha que eu inventei de comprar aqui da China. Eu faço de tudo para que vocês tenham aí, pessoal, não tenham diferença nenhuma de uma aula presencial. E muito pelo contrário, que vocês tenham uma aula até melhor do que se fosse presencialmente, certo? Então, olha só, nós temos aqui a tabela dos 3 ângulos notáveis. O que é um ângulo notável? É aquilo que aparece mais, é aquilo que eu sou obrigada a saber. Quando está na moda, por exemplo, não tem quando a gente vai comprar uma roupa, eu vou comprar essa porque está na moda, porque é como um padrão, certo? Está na moda naquele momento. No caso aqui, o nosso, ele vai estar na moda sempre, são os ângulos notáveis, são os mais importantes. Porque se eu souber desses daqui, dá para eu descobrir os demais, tá? E se eu colocar alguma coisa diferente, tá, no material de vocês, eu sou obrigada a colocar, por exemplo, se eu pedir para vocês calcular um ângulo que a gente não saiba encontrar o seno, o cosseno e a tangente, aí eu sou obrigada a colocar, então, o valor dele no enunciado ou a tabelinha para vocês, tá certo? Então, por isso que a gente tem que saber esses daqui que são os principais. Então, aqui, ó, seno, cosseno e tangente. Em aulas anteriores, eu disse para vocês como a gente tem como decorar essa tabelinha, né? É só copiar os números como se fosse uma contagem do número 1. Por exemplo, aqui no seno, é só você colocar aqui, ó, o seno. Mudou aqui, né, gente? Eu errei aqui, tá? Aqui, ó, nessa raiz de 3 aqui que vocês estão vendo no cosseno, é o número 2. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Deixa eu pegar minha caneta. Na hora de digitar, foi errado, então. Então, aqui, ó, vai ser um número 2. Vou pegar até uma cor aqui mais chamativa. Vou colocar um vermelho. Pronto. E vou mudar a espessura aqui da caneta. Vou dar uma mais grossinha. Pronto, aqui, ó. Ó, então aqui é um 2, tá, gente? Na hora que eu fui digitar, isso acontece muito, né? Na hora que eu fui digitar, então isso aqui você vai corrigir aí no seu material. Pode colocar essa observação aí no seu caderno, na sua folhinha, porque vocês precisam fazer as anotações de vocês. Esse conteúdo tem que estar no caderno de vocês. Façam um resumo, porque vocês vão precisar isso aqui para o Enem, vocês vão precisar isso aqui para o vestibular, vocês vão precisar isso aqui para o 3º ano, tá bom? Que a gente vai retomar alguns conteúdos. Então, tenha seu cadernozinho organizado, com a data, o nome dos conteúdos, que assim que você precisar, eu preciso consultar isso aqui, tá onde? Tá aqui no seu caderno organizado, é só você olhar, tá? Coloca o título. Então, a organização facilita muito aí a nossa vida nos estudos também. Então, aqui, ó, a contagem, 1, 2, 3, certo? A gente conta 1, 2, 3. O cosseno já é o contrário, tá, gente? O cosseno já é o contrário, ele errou aqui também. Na verdade, eu, né? Na hora que eu fui digitar, ó, o cosseno já é o contrário. 3, 2, 1, tá? 3, 2, 1.
Gente, peraí, que eu acho que não errou, não. Acho que foi a tabelinha mesmo. Foi a tabela. Ah, é a tabela que tá diferente, gente, me perdoe. A tabela, ela tá verticalmente, ela não tá horizontalmente, então tá certíssimo aqui, ó. Eu que tô falando errado aqui para vocês. Deixa eu voltar. Pegar o marcador de texto. Olha só, seno. Só a tabela do seno. Porque a tabela anterior que eu tinha colocado para vocês, ela era horizontal. Aqui, ela é vertical. Aí eu não me atentei a isso. Então, o seno é só esse pedacinho aqui, ó. É só essa coluna aqui, essa primeira coluna. Aí, voltando àquele raciocínio que eu disse para vocês, ó. Vamos na contagem. Vou pegar aqui a caneta de novo, ó. Então, escreve aí, ó. 1, tá? 2, 3. Aí passa o traço de fração em todos eles e coloca o denominador 2 em todos eles. Observe que tem 2 em todos eles, ó, que é o cara de baixo. É a maneira da gente decorar. E a raiz quadrada, ela vai ficar em todos os números de cima, com exceção do número 1, porque a raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Então, você vai colocar raiz aqui no 2 e raiz aqui no 3, certo? Então, já decorou aqui a coluna do seno, ok? Você pode escrever até horizontalmente, caso você queira, e facilite. Cosseno já é o contrário. Se no seno eu comecei com 1, 2 e 3, então no meu cosseno eu vou começar com 3, 2, 1. Eu vou mudar aqui a cor da canetinha. Vou pegar aqui uma. Vou começar com 3, ó. 3, 2, 1. E novamente, coloca o denominador 2 em todos eles, escreve todos eles na forma de uma fração, tá? E a raiz quadrada vai aparecer de novo, ó, em cima do 3 e em cima do 2. Com exceção do número 1, que eu já disse por quê, né? Porque a raiz quadrada de 1 é o próprio 1, tá? Não tem raiz exata de 3 e não tem raiz exata de 2. Por isso que o radical permanece do jeito que está. Tangente. A tangente já é diferente, tá? Então, seno e cosseno já dá para seguir uma linha de raciocínio. O seno começa 1, 2 e 3, o cosseno 3, 2 e 1, tá? Coloca a fração, coloca o 2 embaixo de todos e a raiz em cima do 3 e do 2. Pronto, tá decorado. Então, aí os ângulos notáveis do seno e cosseno de 30, 45 e 60. Sempre nessa ordem, tá? Na ordem. A tangente já é um pouco diferente. A tangente só vai aparecer o 3 e 1 aqui, tá? Então, deixa eu pegar aqui outra cozinha. Não tá aparecendo aqui a minha paleta de cores. Mas vou pegar o meu laserzinho, que eu tenho laser também, sou chique. Ó, tangente. Tangente de 30 graus vai começar 3 sobre 3 e coloca a raiz quadrada aqui, ó, em cima do 3, tá? Então, raiz de 3, raiz quadrada de 3 sobre 3. A tangente de 45 é a mais fácil de todas, porque é 1. Só tem ele aqui, que é 1. E a tangente de 60, que é o último número aqui, é só raiz de 3, sem fração, tá? Então, pegando aqui esse macete, dá para você decorar tranquilamente essa tabela. Tem músicas também que ajudam a decorar essa tabela no YouTube, se você quiser pesquisar, tem a tabela falando aqui, a música falando da tabela dos ângulos notáveis, certo? Então, vamos continuar aqui. Deixa eu baixar aqui o material. Tem uma observação aqui importante para fazer para vocês. Eu vou apagar aqui essa parte aqui, tá? Para não ficar com muita coisa. E aqui, ó, observação. Tem a tangente, ela tem uma particularidade que a gente não pode deixar passar, a gente não pode esquecer, tá? Eu vou marcar aqui para vocês que particularidade é essa. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar um azul para ver como é que fica. Olha só. Não se define a tangente, não existe valor, não tem como definir a tangente de dois ângulos, que é o de 90 graus, tá? Que estou marcando aqui para vocês, ó, em azul, e o de 270. Não tem. Aí eu vou mostrar lá
no ciclo trigonométrico para vocês, onde é que fica 90 e onde fica 270, caso vocês tenham esquecido. Então, aqui no ciclo trigonométrico, apagando aqui de novo, tá? Ó, no ciclo trigonométrico, 90 graus fica aqui em cima. Observe, gente, a tangente, ela é um segmento que está tocando, tá? A circunferência, ela tem o mesmo sentido do Y, ok? Então, esse segmento em vermelho que vocês estão vendo, ele vai até lá embaixo. Então, não tem como eu projetar o ângulo de 90 graus aqui, e não tem como eu calcular o ângulo de 270, certo? Então, 90 e 270, o 90 fica aqui em π sobre 2, 270 aqui em 3π sobre 2, tá? Aqui tem o valor dos dois, tanto em radiano quanto em grau, que a gente já estudou em aulas anteriores sobre isso, como transformar de grau para radiano e de radiano para grau. Então, aqui nesses dois valores em específico, não tem a tangente de 90 nem 270, a gente não tem como calcular, então não se define, tá? Então, se vir aí em algum exercício, em alguma prova, em algum teste, em alguma avaliação, saiba dessa observação. Então, vamos voltar lá, então, para as observações sobre a tangente. Beleza. Então, eu já disse para vocês que a tangente aqui de 90 e de 270 não se aplica, né? Não se define. E como calcular a tangente de zero? Vai ser zero. Tangente de π, zero. Tangente de 2π, zero. 0π, 2π são as extremidades, tá? Ó. São as extremidades lá da sua circunferênciazinha, onde está o zero aqui, ó. 0 e o 2π estão aqui. Deixa eu pegar o laser, ó. 0 e 2π estão aqui. A tangente aqui é zero. A tangente de π também é zero, tá? Que é de 180 graus. Então, zero aqui, zero para zero também, ó. Tangente de zero é zero. Tangente de 360 ou 2π também é zero. Voltando. Acho que eu já falei tudo. Pronto. E esse exercíciozinho aqui que tem, ó, é o mesmo exercício, ele tá aqui em PDF, porque quem quiser faz num caderno, tá? E isso aqui também vai servir também como material para vocês de consulta, porque aqui tem a explicação e tem a teoria. Por isso que eu gosto de colocar tudo num material só. Mas vocês vão fazer, tá, gente? Eu peço que vocês façam a atividade no formulário, tá? De preferência no formulário. Só se não quiser mesmo, não tiver conseguindo, aí faz aqui no caderno e manda foto para mim. Mas faça no formulário, se possível, porque já vai dar a correção dessa atividadezinha. Então, tem aqui a atividade número 1, tá? Ó, esse cosseno aqui, gente, tem um tracinho, observe que tem um tracinho na hora que eu digitei, ó, isso aqui é uma fração. Na hora que eu digitei, esse aqui é raiz quadrada de 5 sobre 3. Olha o 3 onde é que tá. Na hora que eu digitei, que eu converti para PDF, o 3 veio aqui para baixo, tá? Esse 3 aqui é o denominador dessa fração, tá? Só corrigindo. No formulário, eu acredito que esteja certinho. Mas aqui, ó, observe que a raiz quadrada de 5 ficou aqui, tracinho de fração, e o denominador ficou aqui embaixo. Na hora que eu passei para PDF, teve essa alteração aí. Então, vocês vão fazer aqui, ó, o número 1. Deixa eu baixar minha setinha. Nós temos aí o número 1, que é de marcar X, ó, e o número 2, tá? Duas questões, gente, duas questõezinhas, tudo de marcar X para vocês, certo? Duas questõezinhas de marcar X para vocês. Alguma dúvida, minha gente, até o momento? Até o momento, vocês possuem alguma dúvida? Não? Não. Beleza. Então, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu vou deixar vocês fazerem sozinhos, né? Esse formulário, vocês vão fazer depois, não precisa fazer agora. Só que eu queria dar alguns exemplos aqui, eu vou pegar esse número 2 aqui, ó, porque eu já fiz exemplos com vocês de como calcular o seno e o cosseno, tá? Vou falar aqui, então, vou fazer esse número 2 para vocês, como calcular o ângulo aqui da tangente de 240, porque na tabela vocês podem observar que não tem um ângulo de 240. Então, como aqui a gente calcula
quando for um ângulo que está fora dessa tabela. Aí eu vou utilizar, então, o número 2 aqui como exemplo, para que eu possa mostrar para vocês como é que vocês vão calcular esse e qualquer ângulo que não esteja lá na tabela, tá? Aí eu vou pegar aqui a tangente, porque eu já tinha falado em aulas anteriores do seno e o cosseno, eu já mostrei para vocês como é que faz. Caso vocês não lembrem, assista aí umas aulinhas gravadas, assista umas videoaulas de YouTube, porque no YouTube tem muita coisa bacana, gente. Então, vamos lá aqui. Vou pegar o ciclo, vou pegar lá embaixo mesmo. Vou desenhar aqui a minha circunferência melhor, tá? Juan, alguma dúvida? Alexandra, alguma dúvida antes que eu continue aqui? Não? Beleza. Então, deixa eu pegar a minha caneta. Vou tentar desenhar aqui, então, um círculo trigonométrico, tá? Vou dividir ele em 4 fatias, que são os 4 quadrantes. Aí, aqui eu vou colocar as extremidades, né? Aqui é o 0, aqui é 360. Aqui é 270. 270 aqui. Tá? Aqui é 90 graus. Temos o 90 graus aqui. E nós temos o 180 aqui. Coloquei aqui as extremidades, desenhei a minha circunferenciazinha. Aconselho que vocês também tentem fazer isso quando vocês forem resolver algumas questões, porque facilita, tá? Com relação à trigonometria, gente, o desenho, ele facilita muito. Por exemplo, aqui no número 1, ele vai falar aqui de uma escada que está apoiada em uma parede. Então, eu aconselho que vocês desenhem, então, tá? Façam um desenhozinho dessa escada apoiada nessa parede para que facilite a visualização de vocês na hora de resolver isso aí. Então, o desenho, ele ajuda muito no que diz respeito à trigonometria. Então, beleza. O ângulo de 240, gente, ele vai estar aqui, tá? Ele vai estar aqui no terceiro quadrante. Deixa eu pegar aqui o marcador. Ele vai estar aqui, ó. Esse ângulo de 240, ele vai estar aqui, ó, no terceiro quadrante. Vou até escrever ele aqui dentro. Então, esse 240, ele tá aqui. Aí, como que a gente vai calcular a tangente dele? Então, preste atenção, tá? 240. Se a gente pegar, gente, se pegarmos aqui 360 graus, e subtrairmos, tem alguém querendo entrar. Então, peraí que eu vou ter que aceitar, gente, só um momento. Tem que parar aqui. Letícia. Oi, Ale. Ale não, né? Letícia. Lê. Lê. Bom dia, Letícia. Tá me ouvindo? Tô Como é que você está? bem. Está na metade da aula. Sim, Dormiu demais, foi? sim. Tudo bem, minha querida. Olha, para você que está entrando agora, eu já coloquei lá no grupo as atividades referente às aulas de hoje. Certo? São 2 atividades em formato de formulário. Diga, Letícia, você que está levantando a mão. Foi sem querer. Ah, então tá. Então vamos voltar lá para a nossa atividade. Tô dormindo ainda. Vamos voltar lá para a nossa atividade. Deixa eu pegar, então, aqui, que eu não sei onde foi que ela se escondeu. Tá aqui. Beleza. Então, gente, ó, se a gente pegar aqui 360
e fazer uma subtraçãozinha. Depois eu vou explicar por que que eu estou fazendo isso, certo? Deixa eu pegar lá minha canetinha de novo. E subtrair de 240, a gente vai ter 120 aqui, né, gente, ó. A gente tem 120. Ainda não é o ângulo, ainda não é um ângulo conhecido, ainda não é um ângulo notável. Aí, o que que eu faço agora? 120, eu reduzi, eu fiz uma redução do ângulo. De 240, eu fiz uma redução, eu peguei aqui uma volta completa, né? Porque com 240 ele vai estar aqui, ó, próximo de 360. Então, eu fiz uma redução. Eu peguei 360, subtraí 240 e encontrei 120, mas ainda não é um ângulo conhecido. Esse 120, eu sei que o 120 ele está aqui, né? No segundo quadrante. Ele está aqui, ó, nessa fatia aqui da circunferência. Ele está aqui na metade do círculo, né? Se a gente só olhar nessa parte superior aqui, ó, ele vai estar de 0 a 180 graus, né? Então, eu vou fazer uma outra redução com ele. Então, eu vou pegar 180, que é o valor de meia volta, né, gente? A metade da circunferência, menos 120. Tudo isso para ver se eu consigo chegar num ângulo conhecido, certo? E aí, ó, dá 60, né? E 60 graus eu sei o valor da tangente. Então, a gente tem que usar alguns artifícios. Esses artifícios são chamados de redução de quadrantes. Vai ter vários ângulos aqui que eu vou ter que reduzir para ver se eu chego a um valor de ângulo conhecido, de ângulo notável. Então, eu tinha 240, eu fiz a subtração de 360 menos 240, ele já estava aqui quase no final da circunferência, então eu peguei ela completa e subtraí com 320. 120 ainda não me ajuda. 120 ele vai aqui, ó, para o segundo quadrante. Ele está aqui na metade da circunferência, de 0 a 180. Então, eu peguei 180, subtraí de 120 e encontrei o ângulo notável que eu estava querendo. Aí, agora sim, eu sou obrigada a saber qual é a tangente desse ângulo, né? Os ângulos notáveis eu sou obrigada a decorar, eu sou obrigada a saber. Então, a tangente aqui, ó, de 60 graus, olhando aqui na tabelinha, de 60 graus é apenas raiz de 3. Aí eu vou lá nas alternativas e vou procurar onde é que está a raiz de 3 como resposta, tá? Então, a raiz de 3 aqui como resposta do número 2 está aqui justamente na letra C. Então, venho aqui na letra C e marco um xizinho. Cada formulário, gente, ele está na opção de alternativas. Então, só tem uma alternativa correta, tá? Ele está na opção aí de teste. Eu configurei ele para ele virar um testezinho. É por isso que ele dá a correção automática para vocês no final. Então, ó, cada uma só tem uma resposta correta. Você vai marcar um xizinho. Lá não tem a opção de marcar X, lá vai ter uma bolinha que você vai clicar dentro, tá? Você vai selecionar a resposta correta. E aí tá a resposta aqui correta do número 2. Professora, Alguma? Oi. Ouvindo. Pode falar. nesse formulário da atividade tem esse texto? No formulário não tem o texto, por isso que eu coloco o PDF lá no grupo. No formulário Tá só certo. vai ter as questões. Deixa eu, ó. Vai estar a questão 2, do jeito que está aqui. Vou apagar aqui, tá, gente? Vocês querem copiar ou eu posso apagar? Alguém quer copiar? Eu não. Se tiver alguém que queira copiar, me avise que eu dou alguns minutos, certo? Como ninguém falou nada, né? Só Pode observa. continuar. Pronto, já estou aqui metendo a borracha. Gente, é tão bom esse aplicativo. Pela madrugada, por que que eu não pensei nele? A gente vai aprendendo, né? Esse aqui já é um outro aplicativo que eu estou usando com vocês. Inclusive, ele tem a opção de lousa digital. Aqui, eu estou usando um material de PDF. Deixa eu apagar isso aqui, senão você vai achar que a letra B que está marcada. Eu estou usando o PDF porque ele já está aqui prontinho, mas como a gente for trabalhar com resolução de questões, eu vou utilizar a lousa dele, que é o quadro branco. Tem a opção de quadro branco, quadro preto, opção de quadriculado, tem um monte de coisa para a gente estar utilizando com ele nas nossas aulas.
Mas vamos aqui. Ah, então, lá no formulário, ele vai estar o exercício apenas. Então, vai estar o textozinho, mas é referente à questão do número 1. Então, ele vai ter os textos referentes a cada questão. Ele não vai ter o texto explicativo aqui em cima, ó. O que é tangente, ele não vai ter isso aqui, tá? Porque lá eu só tenho a opção de colocar as questões. Então, tem os textos das questões. Não tem essa explicação que tem aqui no PDF. Por isso que no grupo eu coloco o PDF, que tem a teoria, mais o formulário que tem os exercícios, certo? E no PDF aqui também tem o próprio exercício também. Eu coloco, deixo tudo junto aqui só para facilitar aqui, porque tem gente que não consegue acessar, enfim, prefere fazer no caderno. Aí aqui tem para gosto para todo mundo, para gregos e troianos. Então não tem desculpa de dizer. Que hora? Em horário oposto, tá? A gente tem mais uma aula hoje. A gente tem qual o horário? Deixa eu ver aqui, gente. Eu nunca sei esses horários. Eu nunca decoro o horário, mas eu tenho tudo aqui. Deixa eu ver. Essa aula vai terminar daqui a pouco, falta 5 minutinhos, só vai dar tempo para fazer a chamada. E aí a gente vai se encontrar. Deixa eu ver aqui meu horário. Vou interromper aqui o compartilhamento, tá, gente? Porque o que eu queria passar para vocês daquele material foi passado. Aí na segunda aula, que eu vou dizer agora, a hora que a gente vai se encontrar ainda hoje, aí eu vou trabalhar o segundo material, que ainda fala de seno, cosseno e tangente. Bem rapidinho, é uma relação que existe entre essas três razões, tá? Então, vamos aqui, horário. Então, a gente vai se encontrar de 9h30. Então, vocês vão ter uma aula agora, né, de 8h40 a 9h30. Quando terminar a aula de 9h30, eu pego com vocês de 9h30 a 10h20. São 2 aulas de matemática na semana, todas concentradas na quinta-feira. Tem apenas uma aula, que é de nivelamento, que é na segunda, no último horário, que eu deixo para falar das coisas de nivelamento no dia de nivelamento, para não misturar as coisas e vocês não ficarem confusos. Então, hoje é só matemática, 2 aulas. Primeira, de 7h50 a 8h40, segundo horário, 9h30 a 10h20, tá? O segundo horário eu digo comigo, mas vocês têm aí o segundo horário com outro professor. Então, deixa eu fazer aqui a nossa chamadinha. Nós temos aqui Alexandra, Lucélia, Letícia e Juan. Deixa eu pegar aqui, gente, eu fiz uma chamada aqui para vocês, inclusive no meu computador, tá? Para ficar arquivado, porque isso, a presença nas aulas também é uma avaliação, gente, também vale nota. Para eu dar a nota de vocês, inclusive, eu posso até dar, que eu já está fugindo, eu quero falar uma coisa, está fugindo da mente. Eu já dei a primeira nota. Então, eu posso divulgar na segunda aula, quando a gente se encontrar de novo, as notas que vocês têm comigo, a primeira nota. E a segunda nota eu vou dar a próxima semana. Por isso que eu quero todas as atividades atualizadas. Principalmente para Juan, que não me entregou nada até agora. Então, vamos aqui para... O que eu quero mostrar aqui para vocês? Sim, minha frequenciazinha. Deixa eu pegar aqui e fazer uma frequência. Eu anoto, porque depois eu vou olhar. Tenho tudo anotado, gente, eu anoto tudo. Então, tem aqui a frequência. Tem frequência de projeto de vida. O Juan não está assistindo às aulas de projeto de vida. Não sei por qual motivo. O Juan tem aula toda sexta-feira, os 2 últimos horários. Vamos lá. E essa frequência aqui eu coloco lá no grupo também, tá, gente? Se por acaso vocês não puderem assistir a aula por algum motivo, vocês me justificam no privado, tá? Hoje é 22, semana acabando, ó. Mês de maio tá chegando, mês de maio, encerramento do primeiro bimestre, hein? Mês de maio se encerra o primeiro bimestre e a gente começa aí no segundo. Essa aula, gente, de 7h50, para quem, o pessoal que entrou agora, né? Assiste depois a aula gravada para pegar o início aí das explicações que eu dei, tá? Até 8h40. Então, aqui nós temos Lucélia,
Lá no formulário, por favor, escreva o nome completo, tá, gente? Juan, Letícia, Aqui. Evelyn. Isso, eu gosto de colocar, pronto. Letícia é um exemplo. Eu tenho duas Letícias. Se eu não colocar o sobrenome, aí dá erro. Letícia, Evelyn e Alexandra. É isso. Por isso que eu peço para vocês, quando forem colocar o nome lá, por favor, coloca completo, porque vai que apareça mais. A gente nunca sabe. Pronto. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida? Olha, eu tô querendo usar o Kahoot para vocês. Se der, porque como o conteúdo da segunda aula é pouquinho, eu vou pegar o restante da aula e vou utilizar o Kahoot, tá? Então, quem puder baixar o Kahoot, quem ainda não tem ele baixado no seu celular, baixe. Se não tiver, não tem problema, compartilho a tela, a gente joga normalmente. E eu tenho um Kahoot preparado sobre as razões trigonométricas, certo? Para vocês. Então, é uma maneira da gente fixar aí o conteúdo e fazer uma revisão do que a gente já estudou. Então, gente, eu vou dispensar vocês, 8h40. Desejo a todos aí bons estudos e não esqueçam que a gente tem outro horário de aula daqui a pouco, tá? Então, um beijo. Espero ver vocês daqui a pouco de novo aqui comigo. Tá joia? Joia. Podem sair, fiquem à vontade, gente. Beijo, 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 beijo. Força na peruca, bons estudos.